em diante, ao qual vai nos falar sobre o ministério e a vocação dos gentios. E preste bem atenção, irmãos, que ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo foi o homem ao qual foi escolhido para levar a palavra aos gentios. E nesta noite, meus irmãos, nós vamos aprender muito, em poucas palavras, devido às horas, com a vida de Paulo. Nós vamos saber nesta noite, meus irmãos, o poder que tem a oração, o poder que tem, aleluia, os joelhos dobrados diante do Senhor. E aqui, meus irmãos, neste texto ao qual nós lemos nesta noite, assim como as outras orações do apóstolo Paulo na prisão, nós vamos falar nesta noite desta súplica do apóstolo Paulo, ao qual, meus irmãos, ela não está baseada, aleluia, no materialismo, mas ela está baseada na vida espiritual deste homem de Deus. Preste bem atenção, meus irmãos, que nesta feita, quando o apóstolo Paulo, talvez você não saiba, quando o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta à igreja de Éfeso, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Atos, salvo engano, acho que 28, 16 em diante, vai dizer que o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. E quando o apóstolo Paulo ele chegou em Roma juntamente com os outros prisioneiros, ali a Bíblia vai dizer, o escritor em Atos vai dizer que os prisioneiros que estavam junto com Paulo foram entregues à prisão. Mas Paulo, a Bíblia vai dizer que um determinado soldado levou ele até uma casa. E ali o apóstolo Paulo foi colocado em uma prisão domiciliar. E nesta prisão foi colocado, domiciliar, foi colocado com ele um soldado para vigiá-lo. Interessante que por 2 longos anos, o apóstolo Paulo, ele se tornou prisioneiro na sua própria residência. E durante estes 2 anos, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo então escreveu as cartas à igreja de Éfeso, Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Ele foi escrevendo, ele teve 2 anos para anunciar o evangelho a estas igrejas que estavam vivendo em tempos difíceis. Nada muito diferente do que no nosso tempo de hoje, né, meus irmãos? Mas preste bem atenção, igreja, que aqui o apóstolo Paulo, ele se preocupa com a igreja e ele ora ao Senhor. Por quê? Porque ele se preocupa com a vida espiritual, ou seja, com a condição espiritual daquele povo daquela época. Aleluia! Aqui, meus irmãos, nós temos um entendimento que não é errado nós orarmos a Deus e pedirmos a Deus, aleluia, que Ele supra as nossas necessidades físicas e materiais. Não. Mas aqui a ênfase desse estudo é sobre a vida espiritual. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, mais do que ninguém, ele tinha um entendimento, ele sabia que se o seu interior, ou seja, que se o interior daquele povo que estiver a ouvir a palavra, se o interior deles estivesse em ordem, meus irmãos, Deus iria atender todas as outras necessidades exteriores daquele povo. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele se coloca diante da igreja como um prisioneiro de Cristo. Se nós formos observar aqui no capítulo 3, no versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou um prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Talvez você ainda não parou para pensar nesta mensagem, mas o apóstolo Paulo, nós vemos que ele estava preso.
Quem está entendendo, diga amém. Amém. O apóstolo Paulo, fisicamente, ele estava preso por 2 anos, com um soldado o tempo todo, 24 horas por dia, junto com ele. Mas em nenhum momento nós vemos o apóstolo Paulo falando acerca da sua prisão física, da sua prisão material. Ao contrário disso, ele diz para a igreja, aleluia, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Igreja, ouvintes, Paulo não era somente um prisioneiro físico, não, aleluia. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele estava preso, mas não fisicamente falando, ele estava preso em Cristo. Era uma prisão diferente, meus irmãos, do que o homem natural pudesse entender. Paulo aqui em nenhum momento ele se esforça, uma preocupação por estar naquela prisão sem poder sair, sem poder fazer as coisas que às vezes o seu físico, o seu corpo, a sua carne queria. Não, o apóstolo Paulo não se preocupava com isso. Por quê, meus irmãos? Porque, aleluia, o apóstolo Paulo aqui, ao estar preso por Cristo, ele estava sendo preso por algo maior. Era algo além das prisões, era algo além das cadeias. E este algo que aprisionava 24 horas por dia, Paulo, era o amor para com as almas perdidas. E olha que interessante, que estar preso em Cristo era um prazer que o apóstolo Paulo tinha. Ele sentia prazer, igreja, de estar preso em Cristo. Aleluia! Ele não se sentia mal, ele não sentia para baixo, ele se sentia honrado. Oh, glória! Ele estava preso em Cristo. Meu Deus! Aquela igreja estava passando por momentos difíceis. A igreja, a membresia, um se voltava para com o outro. Era uma igreja ainda nova, era uma igreja que ainda não tinha muito entendimento. O apóstolo Paulo, ele poderia simplesmente ir lá, abrir a igreja e deixar que eles tocassem a igreja para frente. Não, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele amava a igreja, ele amava aquelas almas que necessitavam de ouvir a palavra. Que o apóstolo Paulo, um homem que tinha 3 nacionalidades, falava 3 línguas, um homem muito entendido, aprendiz de Gamaliel, um homem que sabia entrar e sair de qualquer lugar sem nenhum problema. Ele se coloca diante da igreja, escrevendo aqui no versículo 8, ele vai dizer assim: a mim, o menor de todos os santos. É uma coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Glórias a Deus. O homem que o Senhor o escolheu para anunciar as palavras do Senhor a todas as nações. Ele olha a igreja e ele diz: a mim, Paulo, o menor de todos os santos. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, apesar das profundas revelações de Deus para com ele, Paulo em nenhum momento ele se exalta. Oh, glória! Paulo em nenhum momento ele bate no peito e diz: eu posso porque eu sirvo aquele que vive e reina. Não! Ao contrário, ele diz: a mim, o menor de todos os santos. Glória a Deus! O Paulo aqui, meus irmãos, ele demonstra uma humildade ao se considerar o menor. Glória a Deus! E isso fazia toda a diferença na vida do Paulo. A humildade, meus irmãos, ela é necessária na nossa vida. Aleluia, Jesus! Quantos que nós vemos na atualidade porque sobe no altar para pregar, porque prega bonito, porque faz isso e aquilo outro. Aleluia, Jesus! E muitas das vezes nós vemos lá na frente a derrota, porque, meus irmãos,
porque bateu no peito, eu posso, eu faço. Glória a Deus. É verdade, Pai amado. O apóstolo Paulo, ele deixou um exemplo para nós, o exemplo de querer sempre ser o menor. A Bíblia diz que você tem que olhar para o seu irmão do teu lado e considerar, aleluia, você se considerar inferior, menor do que o seu irmão. Você não pode, por ser um cristão, achar que você é o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta. O salmista Davi, ele diz, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque ele sabia, mesmo tendo seus estudos, mesmo falando 3 idiomas diferentes, ele sempre se considerava o menor. O próprio Jesus Cristo, lá em São Mateus, ele orando ao Pai, ele diz: Pai, bendito sejas tu. Obrigado, Pai, por esconderes estas coisas aos sábios e revelastes a quem? Aos pequeninos. Enquanto você se considerar um pequenino, um dependente de Deus, ou aquela pessoa que precisa, que depende 24 horas do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor vai falar com você, vai te usar, vai te levar às nações para anunciar a palavra. Observa, meus irmãos, quem está entendendo, diga amém. Amém. Observa que aqui no versículo 13, algo que me chamou a atenção é que o apóstolo Paulo, ele diz: portanto, vos peço que não desfaleceis das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O que nós aprendemos com Paulo nesta noite é que Paulo era um homem encorajador. Como que pode, irmãos? Nós estamos falando de um homem que ao entrar nas cidades, era jogado de dentro para fora das cidades, espancados, dado como morto. De repente ele voltava para dentro da cidade para pregar a palavra de Deus. Era um homem que precisava de um ombro amigo, era um homem que precisava de encorajamento, era um homem que precisava de força, era um homem que precisava de apoio. Glória a Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele estava encorajando a igreja. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: não se deixe desencorajar com todos estes sofrimentos que passo, porque tudo isso afinal é em vosso benefício. Glória a Deus. Ele diz: olha, vocês devem se sentir honrados por eu estar desta forma. Glória a Deus. Porque tudo que eu estou passando é por vocês. Glória a Deus. O amor que tinha dentro de Paulo motivava a passar por todas aquelas circunstâncias, por todos aqueles sacrifícios. Sabe por quê? Porque quando o apóstolo Paulo ele olhava para o homem, ele não via o exterior. Quando o apóstolo Paulo olhava para a mulher, ele não via o exterior, mas ele contemplava que ali dentro tinha uma alma que necessitava de ouvir a palavra. Era aquele que precisava ser consolado, mas ao contrário disso, ele consolava. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele precisava ser encorajado. Mas ele encorajava as pessoas. Oh, glória! Aqueles que chegavam perto do apóstolo Paulo não entendiam, aqueles que não conheciam a vida dele, nem imaginavam pelo que ele passava, porque ele não demonstrava as suas lutas. Paulo, ele tinha mais para dar do que para receber. Ele tinha mais para dar, mesmo vivendo naquela situação, meus irmãos. O apóstolo Paulo não se fazia de vítima. E quantos cristãos hoje em dia têm se feito de vítima? Procurando justificativa para não fazer a obra de Deus. Procurando justificativa para não anunciar o Evangelho. Procurando justificativa para não dizer que Jesus
de vítima. Eu não consigo. Mas aqui nós vemos claramente, irmãos, que o apóstolo Paulo ele não se fazia de vítima. Oh, glória! Mas ele entendia o propósito que Deus tinha para a tua vida. E o propósito era de anunciar a palavra. E este propósito do apóstolo Paulo, meus irmãos, tinha uma causa maior. Sabia disso? Deus tremendo e Era uma fiel. causa ao qual o homem não podia entender. Aleluia, E Jesus. qual era, irmãos, esta causa do apóstolo Paulo? Preste bem atenção, meus irmãos. Aqui no capítulo 3, versículo 8 de Efésios, ele diz: foi-me dada esta graça de pregar aos gentios Aleluia. o evangelho das insondáveis riquezas de quem? De Cristo. Igreja, para Paulo aqui era uma grande importância anunciar o evangelho de Cristo. Glória a Deus. Porque aquilo que ele recebeu, aquela causa, ela não era uma causa de um homem qualquer, mas era a causa de Deus. Glória a Ele Deus. recebeu, irmãos, aquele chamado não foi do homem, mas o chamado que ele recebeu foi o chamado de Deus para a sua vida. Aleluia. Nós precisamos entender nesta noite, igreja, que quando a causa ela é de Deus, o negócio é diferente. Se a causa ela é de Deus, o negócio é diferente. Aleluia. Aleluia! De Deus, então, essa causa não é uma causa comum, ela é uma causa divina, meus irmãos. Isso nós precisamos entender. Aleluia. Glória. Talvez eu não esteja falando somente nesta noite do ministério que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Mas entenda, aquilo que Deus confiou a você, meu irmão, isso é algo espiritual. Glória a Deus. E quando é algo espiritual, isso acaba se tornando uma causa de Deus. Ou seja, se o Senhor colocou a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, a sua empresa, se Deus te deu um propósito maior, aleluia, o que você precisa saber fazer é crer que você pode lutar por esta causa, porque ela é uma causa maior diante daquele que vive e daquele que reina. O apóstolo Paulo, ele não estava ali orando uma causa qualquer, mas era uma causa de Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor, ele quer dizer para nós nessa noite: se o Senhor, ele te chamou para pastorear, você precisa pastorear. Se o Senhor, ele te chamou para liderar, você precisa liderar. Se o Senhor te chamou para cuidar da tua família, cuide da tua família. Glória a Deus. Se o Senhor ele te chamou para ensinar, ensina. Faça a diferença no seu trabalho. Abençoe as pessoas da tua igreja, porque tudo que você fizer, você precisa fazer para a glória daquele que se o Senhor ele te chamou, e essa causa ela é uma causa de Deus, não olhe para trás. Aleluia. Siga à frente. Porque se foi o Senhor que colocou esta causa diante de ti, colocou este desejo no teu coração, por que você vai regredir? Aleluia. Por que você vai parar? Essa causa não é uma causa comum. Ela é a causa de Deus para a tua vida. O Senhor, ele pode orar de você. Mesmo que muitos venham dizer que não vai acontecer, que o impossível não pode acontecer, pode sim, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aleluia. Mesmo que muitos dizem que o Senhor não fala como antes fala, ele opera, ele faz tudo como antes, porque ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. O que nós precisamos é crer.
É viver no sobrenatural de Deus. É crer. O inimigo tem tentado colocar no nosso meio, meus irmãos, uma forma da igreja não mais crer que o Senhor ele faz, que o Senhor ele opera como antes. Glória a Deus. Se Ele te chamou e se esta causa é de Deus, Ele vai operar. Satanás ele pode se levantar, mas ele vai cair por terra, porque Deus está com os filhos. Essa parte aqui me fez lembrar de um testemunho que eu escutei um tempo atrás, talvez alguns aqui ouviram, de um irmão dizendo que ele saiu de uma cidade para outra e ele começou a congregar em uma igreja, e quando ele chegou nessa igreja ele viu lá um membro que pulava, rodopiava o tempo todo glorificando a Deus, um crente verdadeiramente diferente. E ali, meus irmãos, ele ficava observando aquele crente e ele era diferente da maioria. Ele olhava, esse camarada é diferente, ele é meio esquisito. E ali ele na sua casa, na madrugada, dormindo, de repente ele ouve bater na tua porta, e bate na porta, e chama o nome dele, e ele vai lá e dá uma olhadinha e vê aquela irmã, meu Deus, esse irmão é doido mesmo. De madrugada na porta da minha casa, o que esse irmão está fazendo aqui? E ele vai ficar quieto porque ele vai embora. E ele continuava batendo, jogando pedra na porta. Fulano, abre a porta, eu sei que você está aí. Ele, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir a porta, senão vai acordar a vizinhança toda. E ele abriu a porta. Oi, irmão, Pai do Senhor, meu amado. O que você quer, meu irmão? Varão, eu estava no monte orando. E Deus mandou descer aqui, mandou vir na sua casa. E mandou falar para você que é para nós irmos lá em São Paulo. Eles moravam em Santo André. Mas é para nós irmos lá em São Paulo, porque Deus quer me levar lá para falar a palavra de Deus para alguém. Mas quando isso é agora. Mas rapaz, de madrugada você me acorda para isso? Como que pode? Deus mandou eu vir aqui. Mas quem garante que é Deus mesmo? Por que Deus não falou comigo e falou com você? É porque eu estava no monte orando e você está dormindo. Quem está dormindo, Deus não fala. Deus sabe. E daí que ele falou que você tem que me levar, porque você tem carro e eu não tenho carro. E se você não for, ele vai te pegar. E ali aquele irmão, aborrecido, irado, entrou no carro com aquele irmão e foi rumo a São Paulo, na madrugada. E no meio do caminho esse irmão glorificava dentro do carro, e o irmão lá, moribundo, parecendo ter chupado limão, acordado na madrugada. Não faz sentido isso, por que eu fiz isso? Trazer esse irmão aqui em São Paulo uma hora dessa, como que pode? E o irmão glorificando. E quando chegou lá em São Paulo, ele, onde é que é exatamente? Ele, o senhor manda dizer que é lá na Avenida Paulista. E quando chegou na Avenida Paulista, ele, mas não tem ninguém uma hora dessa de madrugada. Não, mas Deus falou que é lá. Se ele falou, não sei o porquê, mas ele falou que é lá. Aleluia. Chegando na Avenida Paulista, não tinha ninguém. E aí, e agora? O que estão fazendo? Não tem ninguém aqui. Calma. O Senhor manda dizer que é lá. Naquela viradinha na esquina ali. Dá uma parada na esquina, é ali. E aí, quando o irmão parou o carro na esquina, esse irmão desceu do carro, olhou para os arranha-céus, aqueles prédios enormes de São Paulo, olhou para cima e disse assim: Jesus te ama! Glória a Deus. E o irmão dentro do carro olhando sem entender nada. E aquele irmão pegou, entrou dentro do carro, colocou o cinto e falou assim: pode ir embora, vamos embora. Glória. Assim, pode ir embora. Falavam que você é doido, agora eu vejo que você é doido. Você me tira lá de Santo André para vir aqui, você sai do carro, olha para cima e diz: Jesus te ama. Manda entrar no carro, anda no meio do carro e manda eu ir embora. Tem mais alguma coisa? Ele tem, espera. Jesus, vai lá fora de novo, olha para cima. Jesus te ama! E ele vai e volta para dentro do carro. Agora eu tenho certeza, podemos ir embora. Podemos ir embora. Aí ele eu também tenho certeza. O negócio é o seguinte: você é doido. Você é doido. A partir de hoje na igreja, não fala nada comigo. Quando você passar perto de mim, você nem me cumprimenta, nem sente perto de mim, nem olha para mim dentro da igreja, porque você fazer uma coisa dessa, fazer um vídeo de madrugada para cá. E esses irmãos foram embora. E na igreja, esses irmãos sempre procuraram se não encontrasse com o outro. E passou-se 6 meses, uma vigília da igreja, a igreja lotada, e Deus preparou, fez um negócio tudo certinho,
para que os dois pudessem sentar juntos, um do lado do outro. E ali, meus irmãos, o pastor ali pregando, aí o pastor falava, vai com o teu irmão, e ele virava para o outro lado para não falar com o irmão. Vai com o teu irmão, ele virava para o outro lado para não falar com o irmão, porque ele não estava bem o que o irmão fez com ele. E ali, meus irmãos, o pastor disse, olha, tem um jovem aqui, que ele vai contar um testemunho. E ali então, ele passou a parte para aquele jovem, um jovem bonito, com um terno elegante, uma caneta bem cara, um relógio Rolex, todo na trinca, bonito. E o jovem pega o microfone e diz, a paz do Senhor, igreja. Eu sou novo convertido. O meu pai, ele é um dos maiores empresários de São Paulo. O meu pai tem muitos imóveis em São Paulo. Só que eu era a única ovelha negra da família. Sempre fui viciado em crack, cocaína, em todo tipo de droga. E eu fui internado por várias vezes, mas eu nunca fiquei nas clínicas. E essa última clínica que eu saí, na verdade eu fugi dessa clínica e eu fui para uma das coberturas do meu pai aqui em São Paulo. E nessa feita, eu passei uma boca de fumo e ali eu comprei algumas drogas, ali no nome do meu pai, porque o meu pai tem muito nome na cidade de São Paulo. E ali, quando eu cheguei naquele apartamento, eu usei todas aquelas drogas. E ali, depois de eu usar todas aquelas drogas, eu ouvi uma voz falar no meu ouvido, se mate, você não vale mais nada, ninguém te ama, ninguém quer a sua presença, tire a sua própria vida, se jogue lá embaixo. Aleluia, Jesus. E ele disse que ali estava na cobertura daquele prédio. E ele dizendo, mas olha só, por volta de 3:30 da madrugada, exatamente há 6 meses atrás, quando eu contei 1, 2, 3, que eu ia me lançar até lá embaixo, eu ouvi uma voz que vinha lá debaixo do asfalto e dizia, Jesus te ama! Isso é para quem crê, é para quem crê. E naquele momento eu tive dúvida, eu falei, não, eu usei muita droga, isso é coisa da minha cabeça, não pode ser verdade. E então eu dei mais um tempo, e eu falei, se foi Deus mesmo que falou comigo, Ele vai falar de novo. E eu fui para ali, a beirada dessa casa, e quando eu contei 1, 2, 3, que eu ia me lançar, eu ouvi a voz de novo, Jesus te ama! A partir daquele momento, aquele homem foi salvo através do evangelismo daquele homem que ouviu. Seja a igreja, ele estava cumprindo o chamado do Senhor. Independente daquele que estava lá dormindo, mas ele cria porque estava no comodismo. Mas o fato daquele homem estar buscando a presença do Senhor, havia ali um chamado para a vida dele. Igreja, uma coisa que eu observo nesta palavra para nós terminarmos é que o apóstolo Paulo, ele tinha reverência diante de Deus. Inicialmente aqui a postura de Paulo era muito notável. Ele se ajoelhava, ele se colocava de joelho diante do Senhor. Nós precisamos entender que o mais importante não é você dobrar o joelho, literalmente dobrar o joelho, não é, mas é você dobrar o seu coração. O apóstolo Paulo, ele dobrava o seu coração diante de Deus, pedindo a Deus, aleluia, que ele suprisse todas as tuas necessidades. O apóstolo Paulo, ele se sacrificava pela causa de Cristo. E o Senhor, ele nos chama nesta noite para nós nos sacrificarmos pela causa de Cristo. Irmãos, como que eu me sacrifico pela causa de Cristo? Aleluia. É toda aquela vontade da nossa carne. Quando você deixa de fazer, você está se sacrificando pela causa de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma intensidade nesta missão, e essa intensidade que ele estava na missão levou ele ao quê? A uma rendição total a Deus. A arma poderosa que o apóstolo Paulo tinha era a oração. Era a oração que sustentava a sua missão. Eu quero dizer para você nesta noite, ore ao Senhor. Independente de onde você estiver, ore, busque, clame. Clame. Aquela mulher disse para Jesus assim: vós dizeis que é em Jerusalém
Outros dizem que é no monte, aonde é verdadeiramente o lugar de se adorar. Jesus diz, olha, virão dias e não mais podeis, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Aleluia! Ou seja, o lugar de você clamar, adorar, não importa, mas adora. Aleluia! Busca a presença do Senhor. Igreja, o apóstolo Paulo, ele priorizava a causa de Deus. Aleluia. Eu sei que o desejo da nossa carne é as coisas do mundo. Se você fosse pela sua própria vontade da sua carne, você não estaria aqui. Às vezes estaria numa festa junina dessa aí, estaria no sofá confortável da sua casa, em frente a uma televisão, sabe lá. Menos aqui, sentado, unidos, menos aqui. Irmãos que vieram da onde? De Maracalizes. Será que se vocês tivessem olhado para a sua carne, vocês estariam aqui? Ou seja, vocês estão vendo, priorizando o que o Senhor Deus tem. E quando nós priorizamos as coisas de Deus, meus irmãos, Deus ele faz os demais, o demais ele faz. Glória! Quando nós nos disponibilizamos a fazer para o Senhor então ele faz por nós. Aleluia! O apóstolo Paulo em Filipenses 3, 7, 8 ele vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a quem? A Cristo. Aleluia! A palavra do Senhor diz que todos os dias nós somos levados como ovelha para o matador. A causa de Paulo era anunciar o evangelho aos gentios. E isso fazia com que o apóstolo Paulo ele orasse para que os crentes crescessem na fé, no amor e na compreensão da palavra. Resumindo, o apóstolo Paulo, igreja, ele priorizou a causa espiritual acima do conforto. Isso é algo sério, é algo importante, porque, meus irmãos, a prioridade da causa, ela define qual será o rumo da nossa vida. Aleluia! O que você tem priorizado na sua vida? Glória a Deus! Aleluia! O que você tem priorizado? Glória a Jesus. Será que você tem priorizado lutar, correr, trabalhar para comprar um apartamento, comprar uma caminhonete melhor, comprar um carro melhor? Será que essa tem sido a sua prioridade? Será que essa tem sido a sua prioridade? Estudar 24 horas por dia para conseguir algo na vida? Prioridade. Nós vemos aqui a prioridade da causa, ela define os rumos da nossa vida. Aleluia! O que você tem priorizar? Se você priorizar as coisas de Deus, Deus ele vai priorizar. Aleluia!